E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, e dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Em outras palavras, tenham coragem. Amados, como nós precisamos ter coragem para viver os dias que nós estamos vivendo. É necessário coragem. E ter coragem, amados, não é ter a ausência de medo, muito pelo contrário. Porque a pessoa que tem coragem, ela também tem medo. Mas ela coloca a coragem, ela coloca a fé, ela coloca a certeza daquele que colocou ela no barco. E disse: avance. E disse: vão para o outro lado, vão para a outra margem, sigam adiante. A diferença é exatamente essa. Por que eu digo isso? Porque, amados, a pior tempestade não é aquela que nos atinge do lado de fora, não é aquela que trabalha nas circunstâncias, não é aquela que levanta, as ondas do mar a 3 metros, como naquela região, não. A pior tempestade é aquela que está dentro de nós, é aquela que nos faz olhar para a tempestade do lado de fora, ou às vezes, quando não tem tempestade nenhuma, e faz sentir medo, e nos faz sentir o desejo de sair do barco, e nos faz sentir o desejo de pular fora daquela situação. Por que eu digo isso? Porque eu vejo testemunho de pessoas, amados, e você também conhece, de pessoas que estão passando uma tempestade terrível, uma enfermidade, por exemplo, estão passando uma tempestade terrível, desemprego, que estão passando uma tempestade terrível, medo de que alguma coisa venha acontecer, receio de que algo possa lhe acontecer, mas você vai olhar para essa pessoa, como diz o antigo hino, ela está calma, serena e tranquila, e alguém olha para ela e fala assim: mas você não está com medo desse diagnóstico? Mas você não está com medo dessa situação? Você não está com medo dessa crise econômica? Você não está com medo dessa pandemia? Ela diz assim: não estou com medo, porque maior o que está em nós do que aquilo que está neste mundo. Quantas pessoas hoje, amados, estão vivendo com medo? E a tempestade pior não é aquela que se apresenta do lado de fora, mas é aquela que está do lado de dentro, e faz com que essas pessoas façam como fez Pedro. E Pedro, ele vê aquela situação, ele diz assim: respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Eu acho interessante essa palavra de Pedro, acho interessante essa vontade de Pedro de sair do barco, E alguém pode pensar, irmão, mas eu já ouvi várias mensagens falando de que Pedro, ele foi um bem-aventurado porque ele saiu do barco e porque ele andou sobre as águas, Eu já ouvi vários ensinos falando de que Pedro, ele andou por cima das águas e por isso ele teve uma experiência tremenda. Amados, eu não quero desfazer nenhum sermão, nenhum ensino que você já ouviu acerca disso, mas eu quero ser fiel à palavra neste dia e dizer para você que, em harmonia com o texto e o contexto que nós estamos lendo, Pedro, ele pediu para sair daquele barco, não porque ele queria ter uma grande experiência, não porque ele queria ali se destacar dos demais, ele saiu daquele barco porque ele estava com dúvida, porque ele fala: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo e caminhar sobre as águas. Eu acho interessante de que Pedro até anda, de que Pedro sente, aquele mar virar ali um piso, e por algum tempo ele anda, mas a fé de Pedro não é uma fé suficiente. Por quê? Porque ele caminha sobre dúvidas. O que faz ele sair do barco não é uma fé genuína, mas é uma fé o quê? Acreditando de que aquele Cristo seria o Cristo se ele andasse por cima das águas. E muitas pessoas estão vivendo dessa maneira no dia de hoje, estão tão desesperadas, se esquecem de que está no mesmo barco que outros também estão, que outras pessoas também estão, e ali pedem para sair daquela situação. Quantas pessoas hoje que estão ao alcance da nossa voz? Quantas pessoas hoje que estão diante aí desse aparelho? Quantas pessoas hoje que estão pensando em sair e pular fora do barco? Estão como Pedro: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo, fora dessa situação, porque eu já não aguento mais ficar nesse lugar. Amados, o texto, tanto em Mateus,
tanto em Marcos e em João, deixa claro uma coisa, de que o barco era o lugar mais seguro para se estar, até porque Jesus mandou eles ficarem no barco. A ordem de Jesus foi para que eles ficassem dentro daquele barco, e Pedro sim, ele toma a atitude de sair do barco, mas por sua vontade própria. Muitas pessoas hoje estão saindo do barco, do casamento. Muitas pessoas hoje estão saindo do barco, com dúvida da sua carreira, a qual Deus escolheu. Muitos hoje estão querendo pular fora do barco do ministério. Muitos hoje estão querendo pular fora do barco da igreja, do evangelho. Mas a bem da verdade, que você pode até sair, querido, mas você vai caminhar só por um tempo. Porque você não está saindo por uma fé genuína, mas na dúvida que te faz sair. E o Senhor Jesus, depois ele fala uma palavra para Pedro, ele fala, Pedro, por que duvidaste? Porque a maior prova de que Pedro estava com dúvida foi o fato dele ter pulado fora daquele barco. Amados, é uma forma egoísta de pensar muitas vezes, porque estamos todos no mesmo barco. O barco que Pedro estava era o mesmo barco que João estava, que Mateus estava. Às vezes a gente olha para determinada situação e pensa, eu estou nesse barco, mas se você olhar para o lado, existem mais de 13 milhões de brasileiros que estão no barco do desemprego. Se você olhar para o outro lado, existem milhares de pessoas também que contraíram matrimônio, e também estão casadas, e nem por isso estão desejosos de sair do barco, estão desejosos de deixar o seu cônjuge, embora estejam vivendo também uma mesma tempestade. E o problema que faz com que muitas pessoas, ainda que tenham uma experiência profunda com Deus, como Pedro teve, de naufragarem na sua fé, é que elas caminham por sentimentos, e não pelos mandamentos, e não por uma fé de obediência. Vai dizer o texto no versículo 30, mas, sentindo o vento forte, teve medo. Amados, um homem, a mulher de Deus do século 21, nunca pode caminhar por causa de sentimentos, sendo guiado por sentimentos, mas entendendo de que aquele que colocou ele no barco é fiel para livrá-lo em qualquer situação. O problema é que hoje as pessoas simplesmente fazem as coisas porque sentem. Eu estou sentindo no meu coração de fazer algo. Eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Mas o que é que Deus tem falado ao seu coração? Coloca os teus sentimentos cativos nas mãos de Deus. Porque eu tenho certeza de uma coisa. Aquele que caminha por sentimento, ele até caminha, mas ele caminha por algum tempo. E ele teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Sabe, amados, nós como crentes em Jesus, vivendo no país que vivemos, às vezes a gente é muito místico. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes a gente vive uma fé muito mística. Às vezes a gente pensa assim, não está acontecendo nada de sobrenatural. Eu vou ali porque eu quero ter uma experiência. E aí prefere viver uma vida fora do barco. Viver uma vida do sobrenatural. Porque eu não quero viver no barco, eu não quero viver no natural. Eu quero viver no sobrenatural. Entenda uma coisa. Se o barco for o lugar que Jesus te colocou, querido, é o lugar mais seguro para você estar nesse momento. Não existe outro lugar mais seguro. Porque se você pular fora do barco, vai chegar uma hora que você vai ter medo e você vai naufragar. E independente do que aconteça com você, basta com que você venha clamar como Pedro, que haverá sempre uma mão estendida na sua direção, que virá dos altos céus, para poder segurar na sua mão e levantar para você, e ao mesmo tempo, lhe fazer a seguinte pergunta, por que tanta dúvida no seu coração? Por que tanta dúvida se você já há tanto tempo conhece a palavra de Deus, se você já conhece as outras tempestades da vida que você já passou por ela?
Por que o teu coração anda tão duvidoso? Porque o teu coração, mesmo ouvindo a voz do Mestre, que você está cansado de ouvir há tantos anos, ainda tem dúvida de que Deus é capaz de fazer com que essa situação venha cessar na sua vida?